Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book, a série onde eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Comecei pelo Novo Testamento a partir do livro de Mateus e vou até Apocalipse. Quando encerrar o Novo Testamento, começo Gênesis, Velho Testamento. Vamos ler a Bíblia completa. Muito obrigado a você que está aqui todos os dias assistindo, acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando o nosso conteúdo que nós produzimos aqui para você. Que Deus te abençoe, Deus te recompense grandemente. Lembrando que também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. Qual é a Bíblia que nós estamos utilizando para leitura? A Bíblia de Estudo de John Wesley, uma linguagem maravilhosa que vai te dar uma perfeita compreensão dos textos bíblicos. Vamos lá para a leitura. Já estamos no terceiro livro do Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 2. Você que está chegando agora aqui, nós temos nas demais playlists Mateus, Marcos e agora iniciamos a leitura do livro de Lucas. Também passeando aí pelo canal, você vai ver outras playlists que nós temos dos devocionais para a criação de filhos. Também temos as séries Entre Pais e também Mãe Exausta. Um conteúdo maravilhoso para você, tá bom? Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Lucas capítulo 1, nós tivemos o nascimento de João Batista é anunciado. O nascimento de Jesus é anunciado, Maria visita Isabel, o cântico de Maria, o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias e agora o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8 do capítulo 2, os pastores e os anjos. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá a vocês por sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e uma criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Versículo 21 do capítulo 2 de Lucas, a circuncisão de Jesus. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser conhecido. Versículo 22, a apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação deles segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor.
conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Versículo 22, o cântico de Simeão. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão os tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Versículo 36, a profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Versículo 39 do capítulo 2 de Lucas. A volta para Nazaré. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41, o menino Jesus no templo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais os viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele então respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.